Está no ar o Extra Podcast, onde nós falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje comentaremos os episódios 7 e 8 da 7ª temporada do No Limite, que é exibido pela Rede Globo nas terças e quintas. Por isso, os nossos episódios vão sair sempre aos sábados. Então vamos lá, como todo mundo sabe, estão tendo 2 episódios por semana, a temporada já está acabando, e no episódio 7 a gente teve a eliminação da Amanda e uma prova para um participante retornar, que foi o Dedé, que também ganhou um amuleto de imunidade. O que vocês acharam dessa coisa de voltar alguém? Até que eu não achei tão ruim, não, porque eles estavam fazendo alguma coisa lá, sabe? Então, assim, não ficou, tipo, eles estavam sofrendo também. Não foi, tipo, estamos passando um tempo aqui curtindo e vamos voltar. E já é do formato, né, de ter, assim, retornando. Então, tá ok. Até o Big Brother teve retornante e quem dirá No Limite, que o povo tava, pelo menos disputou uma prova, assim, grande pra voltar. Achei ok. O que eu não gostei é que, não é nem desse episódio, foi do episódio 6, é que mostraram muitos eliminados. Assim, ficou muito tempo nos eliminados que já não importava, né, mais pra gente. Isso que eu não tinha gostado muito, mas foi ok ele ter voltado, não é algo que... Não é uma novidade, assim, meu Deus, acabou com o programa, né? Não, Tonho, e até porque os eliminados não eram aqueles eliminados que, nossa, como eu estou sentindo falta de quem foi eliminado, né? Foram as pessoas que fizeram, ok, saiu, tchau. Não tinha ninguém empolgante, assim. Eu acho que a eliminação que foi mais forte, assim, se tratando de jogo, foi a da Amanda, né? Que tava rendendo algumas coisas lá dentro. Mas fora ela, não tinha muito. Simone, que tava querendo gente só por prova. Dedé, que tava apagadíssimo. Então, não tem. Sim, verdade. E falando nisso, a Paulinha venceu, né, a prova de imunidade do 7º. E a Amanda foi eliminada, inclusive, com o voto do Marcos, que era ali o maior aliado dela, né? O que vocês acharam aí dessa eliminação da Amanda? Cara, quando o Marcos votou na Amanda, eu comecei a rir, que eu falei, isso é possível, cara. Eu achei meio inesperado, assim. E eu achei interessante porque foi um episódio, assim, que pra gente parecia que os dois estavam bem fechadinhos, que eles iam votar juntos. Tipo, podia ser um dos dois, mas os dois iam acabar votando juntos, sabe? Assim, parecia pelas conversas. Mas no final das contas, o Marcos fez. E o Marcos está sendo criticado por uma coisa que provavelmente, por exemplo, nós três faríamos aqui. O Tonho votaria em mim, eu votaria na Laura votaria no Tonho. Assim, ele se votaria pra se salvar de um jogo que vale 500 mil reais. Amigos, meio milhão à parte, né? Mas muita gente que também tá assistindo faria a mesma coisa, gente. E o Marcos conhecer a Amanda há o quê? 7 dias? Tipo, 20 dias? E você vai dar sua vida pra dizer, nossa, não vou eliminar meu grande aliado. Já estavam criticando o Marcos por outras coisas, mas eu digo, ele foi certo, porque eu acho que a Amanda, se soubesse que o Marcos teria a maioria dos votos, ela também teria votado nele. Né? Então acho que ficou uma coisa tipo, é coisa do jogo, ninguém foi eliminado por motivos pessoais, tipo, não sei o que, não. Foi votado por motivos de jogo mesmo, que achavam que não tem um jogo bom, não. Mas o Marcos fez o certo, mas eu gostei que teve a movimentação ainda que a Amanda tentou se salvar, assim, no sentido de que tava falando com os outros. O Marcos fingiu que tem uma vantagem, né? Ele adora fingir, né? Depois de 3 imunidades seguidas que ele disse que tinha, soltou o card aí que ele tinha outra vantagem. A Amanda também foi na onda. Então, foi um episódio que tá mostrando que esse cast não tá tentando sobreviver. Não tá esperando a eliminação de braços cruzados. Então, foi bem, assim, interessante. Foi um episódio legal, gostei. Isso eu achei legal, porque o Marcos, ele tava ali na linha de fogo, né? Ele era o nome que as meninas da primeira tribo lá queriam eliminar. Só que ele inventar que colocou uma coisa no bolso e depois reafirmar pro Fulho, talvez eu tenha alguma coisa, apesar do Fulho saber que era mentira, o Fulho ainda deixou rolar, né? Isso eu achei muito interessante, porque pelo menos ele tá fazendo alguma coisa. Ele sabe que ele tá de mãos atadas, que ele não tem número, né, pra votar, mas pelo menos ele se salvou, né? Por um artifício super idiota, né? Que é só você colocar uma coisa no bolso, uma bobeira. Mas o povo cai, né? O povo fica paranoico, é normal. E isso eu gostei bastante. Eu gosto do personagem do Marcos. Eu vi gente falando, que não cai. Cara, eu cairia total. Ali, gente, você não tem certeza de nada. Cairia total. E o único jeito de se salvar, assim, não é o único jeito de se salvar ganhando prova. O Marcos não tinha imunidade, ele tinha que partir para o que é a única coisa que ele tinha, que era o quê? Mentira e enganações. E isso tá legal, isso é nas regras, gente. Ele não fez nada demais. E concordo com a Laura. Se alguém falasse pra mim, eu tô com a imunidade aqui, eu digo, com certeza você está. Eu ia chegar pro povo, olha, ele tá mesmo com imunidade, não vamos votar, porque senão vai sobrar pra gente, né? E talvez tenha adiantado, né? Porque quem saiu foi a Amanda. Assim, então, mas
Eu não acho errado mentir, não, gente. Esse jogo é feito pra mentiras. O povo que tá muito fissurado nas gincanas ainda. Mas eu achei que ele fez o que pôde e era isso que ele tinha. E E colou eu algumas vezes, né? admito Porque ele ter feito se isso. lembra da Nakamura, ficou cismada com ele falando de 3 imunidades seguidas. Ele serviu, né? Uhum. Ela ficou com a pulga atrás da orelha. É. Se bem que a Nakamura faz a linha que é fácil se enganar, né? Mas assim, ela fica impressionada fácil, né? Mas eu acho que ele viu que uma vez ele falou e colou, o que custa tentar a segunda vez? Sim, tá certo. E é isso que a Laura falou, né? Serviu, funcionou. Então, é o que basta. O que eu achei interessante é que ele não ficou preso naquilo do. O jogo tem que ser jogado dessa forma e tal. Ele inventa coisa e se colar, colou, né? O que, pra mim, assim. Ok, faz sentido ele ter votado na Amanda, mas. Apesar que ali no momento também eles não sabiam que ia ter um júri, né? Se eles soubessem que teria um júri que ia colocar alguém na final. Eu acho que ele não votaria na Amanda, porque, sei lá, é você queimar uma relação ali à toa, né? Tudo bem, a pessoa entende, né? Mas, inclusive, o que vocês acharam desse júri para colocar alguém na final? Eu achei uma boa ideia, sabia? Eu acho que traz um aspecto do Survivor, né? Mesmo que não Uhum. seja pra escolher coisa, mas de uma forma que, assim, é interessante. Eu achei legal. Eu também. Se aproximou do Survival. Olha, já é evolução, já não tem votação popular, já tem um júri aparecendo aí pra levar uma pessoa pra final. Então isso quer dizer que se você, um pouco otimista, tiver novas temporadas, esse júri pode acabar se tornando um júri pra eleger vencedor, né? Então assim, eu já acho que a gente já sofreu tanto pedindo coisas boas no limite, mudanças boas, que eu acho que essa temporada tá conseguindo acertar nessas mudanças. E é interessante ver como eles se comportam diante de pessoas que eliminaram eles olhando cara a cara. Porque antes, aqui no Brasil não tinha isso, né? Assim, não tem no Brasil. É, Né? Aí não tinha. Aí, com agora eles tendo que eliminar e o Fernando falando e com eles também depois. Eu achei interessante eles falando com ele depois e alguns pontos também não, porque expõe demais jogo. uhum. Mas eu achei legal, porque fica tipo, olha, tem uma função eliminada ali. Tipo, Uhum. faz você pensar que o No Limite, mais uma vez como eu reafirmar, não é só de prova, é um jogo social. Você tem que prestar atenção, tipo, nossa, agora os eliminados vão estar ali, então eu tenho que prestar atenção muito bem em quem eu vou mandar pra lá. Se a pessoa souber manusear esse júri, ganha uma vaga na final, gente. E é muito importante ganhar uma vaga na final, porque já evita um sofrimento, já evita muita coisa. Você fica mais tranquilo. Eu acho que quando você. Não é só, tipo assim, quem que eu vou mandar pro júri? É como que você vai mandar alguém pro júri, né? Como que Uhum. você vai eliminar a pessoa? Se você vai, sei lá, enganar muito ela e tal, vai deixar ela ressentida, alguma coisa assim. Não, e como que as Tudo pessoas isso vão influencia. reagir, né? Tipo assim, eu Exato, acho né? que a Amanda, que o Rich falou da questão com o Marcos, eu acho que a Amanda, ela entende mais ou menos como o jogo funciona e ela não ia ficar tão incomodada. Mas tem outros que iriam, Não, o sabe? Sim. próprio Marco, só falando rapidinho do que ele falou no episódio, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, mas ele falou, eu vou estar ali sentado analisando tudo de vocês. Então o Marcos também sabe, né? Assim, alguns participantes ali sabem que não é pra prestar atenção só no que aconteceu com você. É prestar atenção num como um todo, né? Mas critérios são pessoais. A gente sabe que pelas carinhas que fizeram aí, se fosse pra eleger vencedor, gente, se prepara que seria um vencedor mais avulso possível, né? Porque eles estão Seria a bem Rayana vencedora, né? amarguinhos, né? Que ninguém nunca nem conversou com ela. É. Amanda, eu até tuitei. Amanda saiu, Rayana sumiu, né? Então ela não tá muito aparecendo. Apareceu semana passada, nessa ela apagou e seria, venceria tranquilamente. E ela faz a linha de que venceria pra um júri que não gosta de ninguém por traições. Ah, ela não me É, traiu, vou votar nela. Pronto, bem isso. é bem possível, né? Não duvidaria. Bom, então esse foi o sétimo episódio. Foi um episódio muito bom, né? Inclusive, eu achei ele bem interessante. Teve a prova para voltar, né? A prova foi bem divertida, né? Inclusive, foi quase Eu gostei muito. parecia um joguinho do Mario Party, sabe? De Não, você ter sabe o que eu que achei que tirar as parecia? coisas. Parecia Olimpíadas do Faustão, meio essa vibe. É, Empurrando. Eu adorei, achei super legal. e eu Nossa, eu também eu achei superifiquei muito quando o Tonho boa. falou agora Mario Party, porque eu tenho certeza que Mario Party também tem um joguinho de canoa assim, que eu fico jogando vez ou outra. Tem. Joguinho de canoa assim tem. E eu gostei Nossa, eu porque achei muito mostrou Mario que Party. eles são muito estratégicos, né? Porque quando o Dedé começou a jogar água do balde dele na canoa do Guilherme, eu achei o máximo. Eu digo, tá vendo? Ele não pensa derrubar o barco, ele pensou em encher ele Uhum. de água, né? Então eu achei bem estratégico. Eu achei bem legal que a Amanda quase volta porque tá todo mundo se engafinhando, ela lá longe, né? Remando. É. Mas eu achei bem legal. Eu pensei que ia ser maçante, mas foi bom. Foi uma prova legal. Eu achei a prova mais legal até agora. Também, né, foi a prova, acho que com maior produção, né? É, por eles estarem na Amazônia, eu acho que eles estão
um território muito mais difícil de se montar a prova. Inclusive, muito legal, todas as imagens da Amazônia, assim, tá muito legal. Um programa de beleza, né? Sim. Sim, mas eles têm um território muito limitado. Não tem muito espaço. Diferente do que eles tinham lá no Ceará, né? Que gravavam antes. Que era no Ceará, né? Se eu não me engano. Que era praia. Então, assim, é um espaço muito grande que dava para montar aquelas. E as provas eram muito boas, muito bem feitas, né? Também. Isso a gente não criticava. Então, não tem como fazer aquela estrutura, né? Tem que fazer uma coisa mais adaptada para o pequeno espaço de uma floresta fechada que eles têm ali. Porque a gente tá falando da Amazônia, né? A gente não pode chegar lá e derrubar coisa. É o quê? Quem tá dirigindo No Limite é o Ricardo Salles? Não é, né? Ele não pode sair derrubando mata, fazendo tudo. Então acho que tá bem legal. E tá um clima meio assim... É uma coisa meio... Porque né, às vezes não é tão claro. Às vezes é mais escuro. Dá um ar de que tá passando muito mais dificuldade do que o normal, sabe? Assim, tipo, tá muito fechado. Eu estaria surtando ali. Eu estaria completamente louco. Assim, partindo do princípio que eu passaria de 3 dias nesse programa. Mas, nossa, ele dá um ar de aflição de que, nossa, eles estão realmente sofrendo. Eu acho que por isso o acampamento é até uma regalia maior. Porque realmente é muito mais difícil, eu acho, ali. É aquilo, né? É uma mata fechada, né? Então o calor ali deve ser horrível. Deve ser super úmido. Muito úmido e muito quente. E eu acho que eles colocam um filtro meio sépia, assim, no episódio, meio marrom, que acho que deixa mais quente ainda, a sensação de mais calor. Eu não ia aguentar 2 dias ali, ia estar desidratado já, provavelmente. O podcast, a gente tá disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, que seja até no YouTube. Mas no YouTube, gente, sai 48 horas depois, então é melhor procurar a gente nos outros streams, né, pra dar aquele like. Nos avaliem com 5 estrelas, nos sigam, nos indiquem pros amigos, né, se inscrevam em todo canto que tiver se inscrever nesse podcast. E tá tudo legal em todas as plataformas possíveis, assim como entrevistas com participantes do Masterchef, a gente falando de Big Brother, Masked Singer, entre outros reality shows. Mas enfim, né? Vamos para o 8º episódio. A gente teve a imunidade, né, do Euclides, o Euclides ganhando, né, a prova de imunidade, e a eliminação do Marco. Mas antes, né? Foi o episódio, eu acho que com mais falas, mais coisas estratégicas até então, né? Teve muito do Fully falando, colocando alvo ali na Paulinha, mas falando que o objetivo dele era eliminar o Marcos e o Euclides primeiro. Teve muitas outras meninas conversando também. O que vocês acharam assim, desse episódio mais estratégico? Cara, eu achei que foi um dos episódios mais legais do No Limite, assim, Brasil de todos, assim, não só desse ano, mas de tudo. Foi um episódio que foi empolgante do começo ao fim, eu achei, assim, sabe? Eu fiquei meio assim, quem será que vai sair o tempo todo? Eu achei que foi muito legal esse episódio, juro. Foi muito bom. Não, e eu achei engraçado que quando tu falou, o Foley falou bastante. Sim, o Foley falou tanto que ele jogou alvo nos outros e nele mesmo, né? Então, assim, ele foi um festival de falatório do Foley. Mas, realmente, gente, eles conversaram tanto, mas tanto, porque toda hora tinha uma conversinha. Era a Grace com o Foley, era o Foley com o Marcos, era o Marcos com não sei quem, eram as meninas tretando entre elas, era a aliança rachando, dizia, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? E isso é muito bom. Por mais que o resultado tenha sido previsível, que ia sair alguém que já sabia que podia sair, os meios que aconteceu isso, eu achei muito interessante, porque todo mundo tava conversando. Podia sobrar pra qualquer um, porque bastava alguém ter falado uma informação errada, que o disse-me disse, o telefone sem fio, explodia e a pessoa estava eliminada. Também, eu acho que é um benefício da edição, que deixou a gente, sabe, tipo, o que será que vai acontecer? Entendeu? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E mesmo assim foi empolgante, sabe? Deu pra entender as coisas por trás. Sim. Inclusive, eu quero dizer que essa edição desse episódio dessa semana, que foi pra mim a melhor semana do No Limite desde a estreia em 2001, 2002, sei lá quando foi, direito quando estreou, deixou muita edição de pré-conselho tribal de Survival no chinelo, porque é uma crítica que os fãs de Survival estão fazendo, que às vezes a gente chega no conselho tribal sem saber como é que foi a andação dos votos lá, a gente recebe uns resultados que fica, oxe, o que é isso que está acontecendo aqui? Então, eu acho muito interessante de contar essas conversas, que por mais a gente não ficou imprevisível, a gente sabia que o Marcos era uma opção de voto. A gente sabia que o Marcos podia ser eliminado. A gente não chegou completamente assim, tipo, meu Deus, se o Marcos for eliminado, eu vou ficar chocado. Não. Não foi. Então acho que foi interessante ver essas conversas, porque mostrou não só quem votaria nele, mas também mostrou que as pessoas estão dispostas a se trair já. Finalmente, né? Vai começar cobra comendo cobra, assim, de se trair. Isso é muito bom. Quando a gente vê começa pequenas rachaduras em alianças e o povo tá conversando. Ninguém tá parado, assim, esperando as vantagens caírem no colo. Tem gente que tá parado, assim. A Rayana tá parada, Tati. É porque às vezes eu esqueço que ela tá lá, e por isso eu falei, ninguém tá parado, né? Ela, tadinha, tá ali pra cumprir
a cota dela de estar ali, porque assim, ela não tem feito nada, não aparece nada pra gente, pelo menos, né? Não vou dizer que ela não tem feito nada, porque pode estar fazendo alguma coisa que não esteja mostrando na edição. Mas, inclusive, eu comentei isso ontem, acho que no Twitter, que pra mim ela é uma pessoa certa na final, a Rayana. E ninguém vai querer eliminar ela. Pra quê? Sabe? Ela nunca foi alvo de ninguém, nunca fez nada. Não, Tonho, e se depender de quem tiver no júri até a hora de votar. escolher pra final, ela vai direto pra final. Ela vai exato. direto. Ela faz essa linha. Exato. Tipo assim, é tão apagado que, pô, vai essa daqui mesmo, né? Mas enfim, né? A gente teve também uma prova de recompensa em que a gente pôde ver o que o Marcos e o Euclides ganharam e levaram o Fully, e que eles puderam ver a família deles e um vídeo, né, da família deles. Eu acho sempre legal esse momento, assim, né, de quando a pessoa consegue ter um sinal de fora, né? O que vocês acharam dessa prova, dessa recompensa? O Brasil privilegiado em ver Cláudia Fully na tela da Globo, gente. Por favor, né? A mãe do Fully é um evento à parte. Também aí veio o Leandré e a Letícia também lá. Mas eu achei a prova interessante porque aconteceu uma coisa que eu acho que em outros anos não deixariam. Eles tiraram para o ímpar, né? Se fosse no Big Brother, teriam levado uma chulepada na cabeça. Mas eu acho que isso para o ímpar nessa situação é válida porque eles ganharam, gente. Eles decidem quem leva como eles quiserem. Para o ímpar, 0 em 1, que seja. E eu achei a prova super interessante, mas foi bom ver como eles trataram isso e mostrar como o Fully ficou de fora da prova e foi pra recompensa, né? O social da gata tá, assim, tinindo, né? Um dos melhores sociais. Um dos melhores não, é o melhor social da temporada, disparado. Mas eu gostei das circunstâncias e que a prova mostrou quem realmente estava mais interessado em ganhar. Eu acho que alguém fez corpo mole ali. Não sei se todo mundo também estava disposto a ganhar a imunidade não, mas eu achei interessante que o Marcos e o Euclides venceram porque eram pessoas que estavam por baixo. Então eu queria ver mais deles situações se ele convenceria um Fully a fazer outra coisa e tal. Isso que você falou por exemplo, o Fully nem fez a prova e foi chamado, e por eles terem decidido não para o ímpar. Eu acho que esse ano eles estão dando muita autonomia para os participantes de decidir como que eles querem fazer as coisas, sabe? A produção não está interferindo tanto. Eu acho ótimo, né? Que é algo que o Boninho não deixa fazer. Com certeza. E como não tem mais Boninho, né, tá melhor, né? Nesse sentido. Eu queria até que mais pessoas dessem chance no limite, assim, porque tá muito legal de assistir. Uhum. É porque as pessoas estão vendo como é o No Limite de verdade. Como é o limite, no limite que tem que ser, né? Desde o ano passado, alguns participantes, como o Matheus e o VH, como o No Limite pode já mostravam, ser, né? Como No Limite pode ser que o No Limite é além. O No Limite não é o Big Brother, o No Limite não é a Fazenda, sabe? O No Limite é o No Limite, né? Sendo que algumas pessoas estão conhecendo, sendo que algumas pessoas não estão gostando do que estão conhecendo porque não querem abrir a mente pra mudança, né? Pra um jogo diferente. Porque tá bem interessante. Essa temporada tá muito boa, gente. Se você abre o coração e vai assistir um reality show diferente, o No Limite é um ótimo reality show de se maratonar, sabe? Você pega os 10 episódios da temporada e senta no final de semana e maratona e vai ficar satisfeito. Eu tô dizendo assim, satisfeito, bota uma aposta foi, gente, que falta episódios ainda que eu não sei se eu vou ficar tão satisfeito não, depende do resultado. Mas eu acho assim, tirando aí pode ficar uma assim. pessoa, eu acharia legal a maioria de vitórias, assim, eu acho que todo mundo fez, assim, por onde. Tirando uma pessoa, tirando a Rayana, né, Laura? Vamos botar nome aqui, né? Tirando uma pessoa. Tirando a Rayana, porque o resto tudo se vencer. E o pior, assim, o pior não, entre aspas, né? O melhor é que quase todo mundo ali tem uma historinha pra contar da temporada, né? Dá pra entender quase todas as vitórias. Que é ótima em prova, mas ela também entrega muito em jogada, em criar situações. Entrega entretenimento, né, também. Bom, depois a gente teve a prova de imunidade, que o Euclides venceu, que foi uma prova de resistência clássica do Survivor, né? De subir num pedaço de pau e ficar agarrado até o momento que todo mundo desiste. E com as tentações de comida, né? O que eu acho muito melhor do que aquela prova de comida, de comer coisas nojentas. As tentações acho que fazem muito mais sentido e dão um ar muito melhor pro jogo, né? O que vocês acharam dessa prova? Eu gostei, até porque, eu achei assim, que foi uma prova boa, maravilhosa. Assim, eu ia ficar muito puta se eu saísse e não ganhasse nada, sendo as coisas ofertadas. Igual teve gente que caiu, sabe? Tipo, né? Eu ia ficar muito puta. É melhor sair quando você achar que já deu. Não, e eu gostei que algumas pessoas foram sinceras depois de dizer porque saiu. Tipo a Nakamura falando que saiu porque talvez estivesse segura, né? E comeu um chocolate pra depois ir pro dia seguinte. Se ela tivesse sido eliminada, eu ia rir porque ela realmente tava achando que iria chegar pro dia seguinte, mas chegou. Mas eu achei interessante que foi uma prova que deu uma imagem muito
boa pro Euclides, né? Porque o Euclides desceu pra ajudar o Fully. Então, assim, eu acho que pro grande público é Então, muito tinha bom. muita gente criticando o Fully no. Eu fui olhar a tag, né? Tinha muita gente criticando o Fully por causa disso. É porque o Fully não Mas por votou quê? Não nele. Porque entendi. falando assim, ele queria votar nele e ele foi o único que ajudou, sabe? Uai. É tipo uma coisa nada a ver. Ele não falou mal do Euclides, ele não destratou o Euclides em nenhum Não, momento. como se o Euclides não fosse votar no É. Mas você Fully se sabe como as pudesse, pessoas né? são, né? Tipo, o Euclides votaria no Fully tranquilamente. Assim, na minha situação, se eu tivesse fazendo essa prova e o Euclides me ajudasse, e o Euclides não ganhasse imunidade, eu me conhecendo como eu sou, eu falo muito, gente, mas eu faço nada. Eu ficaria com pena de eliminar? Eu ia me lascar por causa disso, mas eu Então, ele ficaria com a poderia não pena. votar no Euclides. Era. Tranquilamente podia fazer isso. Mas assim, é porque 500 mil, né, gente, no jogo, a situação lá, todo mundo com calor, com fome. Mas eu gostei da prova, gostei que o Euclides ganhou imunidade, porque eu fiquei com aqueles porcentagens de, ele podia ganhar a prova, já que ajudou o Fury, né? Porque quem ajuda quem eu torço junto também, até provar o contrário. Não, mas eu acho também que, assim, ele ganhar a prova foi interessante pro jogo, né? Tipo, foi bom pro Uhum. momento ali, porque ele tava super ameaçado, então foi interessante. Ele era o É, foi alvo, bom né? pra ele e vir pro Marcos. Então, aí depois, né, da prova a gente teve mais conversa de estratégia para ver quem que ia ser o eliminado, né? Foi um episódio muito focado nisso. E eu achei interessante todas essas conversas, mas ao mesmo tempo, assim, eu entendo o que o Fully está fazendo. O Fully está plantando a semente para tirar a Paula. Para mim é Uhum. isso. Só que ele está dando muita esperança para os meninos, né, de que ele vai votar com eles e tal, e não vota. Isso vai acabar gerando um problema para ele, né? Se o júri não quiser votar nele depois, por ele ter enganado e tal. Então, assim, não sei, eu acho que. Mas eu entendo ele. Assim, né? Não entendo muito, não, mas eu entendo que ele se sente mais confortável com as meninas do que ir para os meninos e depois virar o alvo, né? Eu acho que esse é o pensamento dele. Mas ao mesmo tempo, eu acho estranho ele ficar botando tanta pilha de que vai jogar com eles e mesmo assim no confessionário falando: não, meu alvo é o Euclides e depois o Marco, para só depois tirar a Paulinha. Eu vejo isso também, Tonho, como perigoso um pouco, porque assim, ele tem a vantagem de que o júri não vai decidir o vencedor. Porque do mesmo jeito que o público não está preparado para o jogo ainda, assim, não está comprando de vez, né, o formato, participantes do No Limite também não estão comprando o formato assim de cara. Tem gente que foi pro No Limite sem saber como é que funciona o No Limite. Mesmo se tivesse tido as 2 temporadas dessa nova era, não dá para entender também, porque mudou muito de um ano pro outro, né, o No Limite em si. As twists, o júri e tudo. Então, eu acho que é complicado. Se fosse pra vencer, talvez as pessoas que ele eliminou ali, conhecendo algumas pela edição, eu acho que não votariam nele pra vencer. Ele, pra ir pra final, depende muito de quem tiver lá, se ele soubesse, se for pessoas que se apegaram a ele. Mas eu acho interessante que ele tá jogando um jogo que pelo menos garante que ele não saia. E isso é muito bom. Assim, não tá saindo. Mas é o jogo social. E eu acho que é um dos melhores tipos de jogo que você tem. Porque vou falar pela terceira vez nesse episódio: imunidade não é tudo. Se você for bem quisto por todo mundo, você não sai, né? E ele foi para todas as recompensas praticamente até agora. E recompensa de gente dele, como falou, de aliado, no aliado, levou alvo. O Fernando já começou tacando alvo nele. Ele começou a falar, jogou mais alvo nele mesmo também. Mas eu acho que o povo tem que conversar. Porque eu acho muito um caminho perigoso você ter uma aliança e não conversar com as outras pessoas sobre jogo. Né? Assim, nem que seja um mínimo, nem que seja um básico. Porque as outras pessoas acabam falando que a pessoa não quer jogar comigo. Então, eu acho que todo mundo tá conversando. Tanto que eu acho que a Grace deu uma acordada pra isso nesse episódio. Mostrou muito mais disso dela. Também de falar com as pessoas, de falar tudinho. Agora a Paulinha, que geralmente a gente, a Paulinha e a Hannah parece mais deitada conversando, podem ver, né? E reclamando da Grace depois. Mas eu tô achando muito mais interessante essa rachadura delas. Porque eu pensava que elas iam se unir mais. Porque reta final, gente, já tem que ficar um pouco mais unida pra eliminar um pedacinho de gente ainda. Mas estão começando com rachaduras. E eu acharia interessante porque, se não me engano, foi a Paulinha que falou uma semana que o Fury não era doido de trair elas, porque se ela quisesse, ela tirava ele. Sabe? Então, assim, agora, Paulinha, quando é pimenta Mas já faz no tempo fiofó isso dos também, outros é né? refresco. Mas assim, Laura, quando ela pôde trair, ela traiu, né? Mas assim, quando é o jogo virando Uhum. pra ela, eu falei assim, É porque também tava vendo os likes já, né? Porque estavam dizendo que a Paulinha vai pra redes sociais falar pra não ter treta, não sei direito, mas ela tava dando um monte de like contra o Fully, né? O povo criticando o Fully. Tô dizendo, tá acontecendo alguma coisa aí. Que a gente vai saber nos próximos capítulos, então, porque ela não tá muito fã, não, né? Digamos assim. Mas eu acho que é aquilo do. Ele tá preparando o terreno pra tirar ela. Só não sei se ele vai ter tempo, né? Porque a gente não sabe quando que vai ser essa final.
eu tô achando que vai ter uma eliminação do top 6 e o júri vai escolher alguém do top 5 para a final e vai ter a prova ali. Vão ter provas ali, né, para chegar até os finalistas, né? Então, eu acho que não vai ter nem tempo de tirar ela, assim, é o que eu acho também, né? Não sei, a gente não sabe, né, como vai ser o procedimento aí. Mas, pelo menos, ele tá plantando a semente de que ela tem que sair, né? Bom, mas aí nós tivemos a eliminação do Marcos, já que o Euclides estava imune. E ele saiu bem tranquilo, né? Eu achei. Eu acho que ele, a Amanda também saiu bem tranquila. Eu acho que eles entendem, assim, é um jogo, tipo, ele sabia muito da posição dele ali dentro, né? Então eu acho que faz sentido. Não acho, assim, estranho. Ele estava preparado. Ele não queria sair, mas ele estava preparado o que ia acontecer. Eu acho que ele teria ficado chocado, até surpreso, se ele tivesse ficado, né? Dada a situação, né? Que quando ele viu. Eu acho que ele viu que o jogo dele acabou quando o Euclides ganhou imunidade. Que por sinal, gente, não sei se vocês perceberam, até falaram no Twitter, teve um confessionário do Euclides com colar de imunidade antes da prova acabar, né? Então, assim. Eu não tinha percebido. Aí. Eu também não tinha percebido, não. Quando falaram no Twitter, o também TDRT, eu fiz, mais um erro, porque se não me engano, com a Paula, né, No Limite lá, com ex-BBBs, ela tinha dado também um confessionário na época. A gente todo ano tem um confessionário com alguém que ganhou imunidade. Então, edição, presta atenção aí, edição. Né? Mas é uma pena, né? O Marcos sair, assim, porque eu gostava dele. Acho que ele era um personagem que trazia bastante. Eu gostava muito, né? Pro programa. Eu acho ele muito bom. Enfim, né? Esses foram os episódios, né? Que a gente teve. Vamos então para o nosso destaque da semana, onde toda semana a gente traz aqui um destaque com base nos nossos critérios pessoais aí, seja do episódio de terça ou de quinta. Então, hoje, como somos 3, podemos ser até 3 diferentes. Vamos ver. Quem que vocês querem colocar de destaque? Então, no dia que passou o episódio de terça, eu falei que eu ia escolher o Marcos, mesmo que ele saísse. E eu mantenho. Eu acho que o Marcos, com a jogada dele fingir que achou um pergaminho lá, foi, assim, maravilhoso. Eu achei, assim, incrível. Eu quero ele no Big Brother pra ver se ele faria alguma coisa interessante. Eu achei, assim, muito, muito boa a sacada, uma ótima ideia, tapeou todo mundo. Mesmo que ele tenha saído no episódio seguinte, eu acho que ele representou muito no jogo, ele foi um dos melhores jogadores. Acho que tem grande chance de estar no meu melhores do ano, no final do ano, assim. Achei que foi muito bom, eu acho que ele foi um bom jogador. Tipo, claro, não deu certo, não é tudo que dá certo, mas mesmo não dando certo, ele foi um destaque, ele foi um personagem muito bom de assistir. Sim, eu concordo. Eu acho que quando a gente vê na promo, assim, o cara com cowboy e tal, a gente já pensa, vai ser aquele que vai fazer o sofrido, né? E não, ele foi ali pro jogo mesmo, por mais que, às vezes meio prepotente, né, falando de, eu tô jogando e eu vou eliminar todos vocês, quando ele falava na outra tribo. Mas, ainda assim, ele fez coisa no jogo, né? Ele foi um que conseguiu ter bastante movimento ali. Então, eu também gostei muito dele e acho uma boa escolha. Então, aproveitar que o Marcos teve 2 votos, eu vou trazer o Fury de novo também. O Fury tá vindo toda semana aqui, mas eu tenho que trazer porque eu acho que ele e o Marcos funcionam uma dupla muito boa. Eu queria que a dupla dele tivesse dado certo, né? Eu acho que ia funcionar muito bem os dois como aliados e fazer, porque assim, o Fury não tá encontrando muita dificuldade no quesito social ali, né? O povo ali não é muito sociável, mas o Fury tá conseguindo ser uma borboleta social, né? Traduzindo ao pé da letra o termo. Mas ele tá fazendo o que tem que fazer pra sobreviver, pra chegar na final, pra eliminar adversários. Então acho que o Fully, essa semana, ele conseguiu brilhar nos 2 episódios. Acho que ele e o Marcos conseguiram brilhar nos 2 episódios. E o Fully tá conseguindo mostrar que ter boa lábia e saber levar as pessoas na conversinha é tão mais eficaz do que botar um colar de imunidade no pescoço. Então, isso tem que ser apreciado. O público tem que ver isso. Tem que ver que também tem outros meios de você se destacar no jogo. E o Fully tá comendo com garfada esse povo, né? Nesse quesito estratégico, tanto que o Fernando direcionou perguntas pra ele no portal. E fez questão de provar que o Fully era o alvo. Tanto que o Cash deveria eliminar o Fully, né? Assim, seria o mais óbvio. Eliminar, mas se o Fully tá ficando, merecimento dele, conseguindo ir pra provas que fica fora de prova e vai pra recompensa. Consegue conversar com um aliado, com pessoas que tá contra o lado dele. Então ele tá conseguindo ir por caminhos bons. Eu só não sei qual é a situação disso pro júri, né? Porque a gente viu o Guilherme e a Amanda meio rindo. Não sei o sentido do que tava rindo. O Guilherme eu até entendo, porque o Guilherme não entendeu até hoje que é o No Limite. Então, assim, dá pra entender. Né? Mas a Amanda, eu não sei se ela tava rindo porque ela disse, meu Deus, ele tá jogando alvo, sabe? Eu não sei se ela tava nesse sentido ou se ela tava no sentido de que, meu Deus, a Amanda vai mudar.
depois desse jogo todo, vai começar a virar meio amarga na hora de escutar o povo falando. Mas é isso, e do Marcos, como ela falou, eu gostei porque a gente às vezes não. Eu acho que o Marcos é uma das poucas pessoas que trouxe aqui como destaque, mesmo sendo eliminado. Eu acho que a primeira vez que aconteceu isso foi com a Paula no Big Brother, esse ano que a gente fez isso. Mas eu acho que ele jogou tão bem que até quando ele saiu, que a gente sabia que ele ia sair, mas ele não saiu porque esperou sair. Então ele merece mesmo esse destaque, porque ele brilhou. Ele e o Fully, pra mim, são os nomes do No Limite em si. Então, dessa semana eles brilharam bastante, então muito merecido esse destaque pros dois. O meu voto seria no Fully também, porque eu acho que ele, pelo menos em quinta-feira, ele foi o nome do episódio, assim, ele mostrou muito dele, né, praticamente o episódio focado nele inteiro, então ele que tá movimentando o jogo estratégico e social ali, ainda assim, entendo o que ele tá fazendo, por não saber como é que vai ser o procedimento da temporada, mas eu já teria eliminado a Paulinha, já teria tentado eliminar ela, mas eu tô gostando muito de ver ele aproveitando aí essas chances, mas eu acho Marcos e Fully os dois nomes, assim, muito, muito bons para essa temporada, assim. São dois que Marcos e merecem Fully é tipo o nosso novo Vitor e Pires, né? Que dava alegria pra gente de estratégia no passado que a gente se apegava. Mas não que esse cast esse ano esteja ruim, mas não, tem gente boa nesse cast ainda, assim, em cada um na sua vertente. Gente boa, como eu falei, porque o Tony falou, não todo mundo, mas tem gente interessante aí. É aquilo, né? O reality show não precisa. A pessoa boa no reality show não precisa ser uma pessoa que a gente goste, né? Tem que ser alguém que seja bom para o jogo se movimentar, né? Então, no passado tinha a Ninha. Eu não gostava dela, mas ela era ótima no jogo, assim, pro jogo se movimentar. Ela era a cabeça ali, sabe? Ela tava fazendo coisa. Então, aquilo, né? Reality show nem sempre tem que ser gente que a gente gosta. E, contanto que a pessoa não esteja ferindo aí diversos direitos humanos, né? A gente já tá aceitando. Então, esse ano tá ótimo, ninguém exato. tá ferindo, tá muito bom. Só não ter a Polícia Parabéns Federal, a só não ter a Polícia Federal entrando no meio da Floresta Amazônica pra prender alguém. Eu achei que você ia falar assim, só não ter a Polícia Federal. Toque, toque, toque. É a Polícia Federal. Também. Batendo, Polícia Federal no meio do mato lá. batendo na árvore, né? Ai, Toque, falando em toque, mato, você toque. queria fazer só uma observação do mato, que alguém teve uma fala assim, eu acho engraçada a fala da Nakamura. A gente, a Nakamura tem uns momentos muito ilusionais que eu acho engraçado, porque quando ela falou isso, eu falei do mato, eu passo o dia todo no meio do mato, assim, tipo, ela e o resto todo do cast, né? Ela fala isso como se ela fosse mais merecedora, porque ela tá no mato, né? Mas eu acho, é um momento ilusional, quero dizer, dela. Só para essa observação. Bom, é isso então, né, gente? Algum recado final? Um beijo, minhas amigas que estão sim ouvindo. Me falaram depois. Vão ouvir a gente em todas as plataformas de áudio, gente. Dá like, 5 estrelas E outra e tudo. coisa, eu não pude participar semana passada, aconteceu um imprevisto e não deu, né? Mas quero dizer que aquela prova do fogo foi muito boa. Foi uma das coisas mais legais do limite, assim. Foi muito emocionante. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Então, é isso, gente. Um beijo aí para as amigas da Laura. Para quem tá aí nos ouvindo, manda aí o que vocês estão achando da temporada e comentem lá no Twitter com a gente. E é isso, até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.